Pessoal, boa noite a todos. Há pelo menos uma semana eu venho meditando sobre o que é o reino de Deus. Esse entendimento ele começou a chamar a minha atenção. O que é exatamente essa coisa de reino de Deus? Eu já falei várias vezes aqui para vocês que a gente representa um reino, que Jesus ele veio implantar um reino, que o evangelho não é só para salvação, é para governo. E aí eu comecei a meditar sobre isso, o que é o reino de Deus, certo? E é interessante que isso começou a surgir em mim como uma necessidade de ter uma experiência do amor de Deus, uma experiência maior do cuidado e do amor de Deus. Eu consegui reconhecer o derramar da presença de Deus na minha vida nos menores detalhes e clamar por uma experiência mais profunda com esse cuidado. É algo que eu estou ensinando para vocês, eu vou tentar passar para vocês algo que eu estou aprendendo, algo que eu estou conhecendo da semana passada para cá. E isso tem mudado a minha forma até de ler. Agora mesmo, antes da gente começar, a Michele me mostrou um texto, né? E disse assim: Fabrício, sabe quando você lê o texto e tem a sensação, ué, eu li isso? E aí você lembra que você já leu aquilo, mas agora parece que é a primeira vez que você está lendo. É porque a nossa ótica de como foi escrita, da cultura que está inserida a palavra de Deus, do que ela significa para os nossos dias, ela vai mudando de acordo com a nossa maturidade e com a profundidade de estudo que eu vou tendo e com o crescimento espiritual que eu vou tendo. Que é o Espírito Santo, não é só o conhecimento humano, não é só o intelectual, não é o ponto A, B, C. Não, passa a ser um relacionamento com a palavra de Deus, onde o Espírito Santo vai revelar no meu interior a verdade da palavra de Deus, para que eu consiga entender essa palavra para a minha vida e para que eu, através do Espírito Santo, seja capacitado para viver aquela palavra. Então tem coisas que eu li há um mês atrás que eu não fui revelado, eu só entendi. Eu entendi que existia um reino. Mas essa semana, da semana passada para cá, eu comecei a ser revelado o que é fazer parte de um reino. Então tem textos que eu estou tendo contato que eu estou entendendo eles de uma forma nova, de uma forma ímpar. Por quê? Porque agora o Espírito Santo está me ensinando. E absolutamente nada, ninguém, nenhum curso, nenhum vídeo, nenhum livro, absolutamente nada nessa terra vai poder lhe ensinar sobre a palavra de Deus mais do que a sua intimidade com o Espírito Santo quando você estiver lendo a palavra de Deus. É a fonte principal da nossa educação. E por conta disso, eu resolvi compartilhar com vocês. Porque isso tem a ver com conhecer a Deus, conhecer o seu caráter, o caráter de um monarca, o caráter de um rei. O nosso Deus, ele é descrito na Bíblia como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, General de todos os exércitos. Então é interessante eu entender por que ele é um rei. E que reino é esse? Para eu entender onde é que eu estou inserido. Porque é como se eu estivesse tentando entrar para viver nos Estados Unidos ou para viver no Chile, sem conhecer as políticas de funcionamento daquele país. Quais são as políticas de funcionamento, qual é o raciocínio, qual é a filosofia, quais são as características, os critérios para eu poder viver bem de acordo com esse governo, de acordo com esse reinado. A palavra de Deus vai me explicar tudo. E é interessante que quando você olha para a palavra de Deus como sendo a descrição que prepara um povo para um reinado, ela muda completamente. Não se trata de receber um conhecimento humano. Assim, a maioria dos meus encontros, eu repito isso. Não é a compreensão de informações ou de inteligência humana, mas é a revelação sobrenatural. E essa revelação ela vai sendo consolidada espiritualmente, pela confirmação do Espírito Santo. Então é uma pedagogia espiritual, que ela só é possível ser alcançada se eu ativar o meu homem interior, o meu homem espiritual, como o próprio Paulo afirmava, que o homem espiritual dele chegou ao terceiro céu. E lá, Paulo teve 30 segundos de queda que ensinaram tudo do evangelho para ele. A palavra de Deus diz que quando ele encontrou com Pedro, depois dessa queda no cavalo, ele foi encontrar com Pedro, e ele falou o seguinte: olha, eu não vi em Pedro nada demais que eu já não soubesse. Como assim? Ele não foi ensinado, ele não andou com Jesus, ele não participava da mesa lá dos apóstolos, e ele já sabia tanto quanto ou até mais do que Pedro, porque 30 segundos na presença de Deus mudaram Paulo de uma forma tão extraordinária que ele recebeu todo o conhecimento que os apóstolos já tinham, como se fosse um clique de download.
download, instalou e ele já estava sabendo. Que coisa incrível. E Pedro fala, esse cara é bom. Pedro também diz assim, ó, esse cara é bom, ele carrega algo que é difícil de entender, mas é de Deus. O próprio Pedro reconhece essa unção, essa presença de Deus na vida de Paulo, porque ele teve um encontro de 30 segundos com o Espírito Santo. Tem alguns historiadores que falam que essa queda do cavalo dele durou aproximadamente 20 segundos. Não sei como é que eles calcularam isso, mas 20 segundos na eternidade com Deus tiveram o valor de uma vida inteira. Os caras que andaram com Jesus 3 anos, às vezes demoraram a entender coisas que Paulo entendeu instantaneamente pelo Espírito Santo. Então eu preciso crescer na revelação do Espírito Santo sobre os conceitos de reino, para entender o teu reino, para que dessa forma eu possa estabelecer o mesmo reino que tem nos céus, aonde eu estiver na terra, assim na terra como é nos céus, a oração do Pai Nosso. Agora eu tenho que fazer isso de uma maneira que agrade o rei, usando os caminhos corretos que agradam o rei, usando o poder que o rei me deu, o poder que está à minha disposição e que muitas vezes eu nem conheço esse poder, eu nem sabia que eu tinha algum poder de reinado através do reino de Deus, porque é interesse do rei dos céus, é interesse do rei criador que o reino dele nos céus seja na terra como é nos céus. Mas quem vai fazer essa transmutação, essa transfiguração, essa transferência de reinado, esse intercâmbio, ele ficou sobre a minha responsabilidade, sobre a sua responsabilidade, de nós representarmos o reino de Deus através das nossas vidas, através da revelação do Espírito Santo para mudar o nosso comportamento de acordo com esse reino cultural, com essa nova cultura dos céus, implantando essa cultura aqui na terra. Uma cultura que é a contramão de absolutamente tudo que a gente vê. É a contramão de absolutamente tudo que a gente vê nesse reino. Então é necessário para Deus expandir a sua governabilidade em todas as áreas da terra. É evidente que é necessário que todas as áreas de governabilidade, educação, saúde, política, casamento, matrimônio, paternidade, todas as áreas, econômico, financeiro, mercado financeiro, em todas as áreas de esfera de poder na terra, é necessário que o governo de Deus seja expandido nessas áreas, para que haja o pleno governo de Deus. Agora, o que a gente vê, principalmente na Europa, se você prestar atenção, é uma ausência de Deus. E você vê sociedades maravilhosas, sociedades incríveis, que construíram a modernidade, mas que pouco a pouco essas grandes nações, esses grandes países foram sendo agredidos, foram sendo transformados pelo iluminismo, pelo humanismo, e Deus foi sendo retirado. Então a governabilidade de Deus foi diminuindo, até o ponto que hoje a gente tem faculdades católicas, faculdades que foram criadas dentro do catolicismo, dentro do evangelho nos Estados Unidos, faculdades que têm o seu berço no protestantismo, que estão hoje fechadas porque existem protestos contra a situação de Israel a favor do Hamas, que é um absurdo. Mas essas faculdades, elas nasceram no berço do evangelho. Elas foram criadas para capacitar pastores, para capacitar médicos, agentes de saúde, professores, para poder implantar um governo e um reino que sustentasse o povo, que fosse para o povo, que ajudasse o povo. E hoje nós estamos vendo esses absurdos, faculdades fechadas lá. Por quê? Porque o sagrado foi retirado, porque a governabilidade de Deus saiu de lá. Então é necessário que a governabilidade do reino de Deus, ela de uma forma prática, seja estabelecida na terra. Quem vai fazer isso somos nós. Aonde não há uma governabilidade de Deus, há uma governabilidade das trevas. Não há território desocupado. A simples ausência do governo de Deus em uma área já significa que aquela área pertence às trevas. É simples assim. Então, como a lógica governamental de um reino, você precisa ocupar os territórios que podem ser usados contra você ou que estão ocupados pelo seu maior inimigo, seu arqui-inimigo. Né? Nesses locais onde não há governabilidade de Deus, se formam centros de impiedade, pessoal.
a gente precisa trocar esses locais por centros de justiça. Vou dar um exemplo aqui gritante. Uma clínica de aborto clandestina. Ali tem uma iniquidade. Uma iniquidade é um pecado sobre outro pecado, que vai se dobrando sobre o pecado até um ponto que dá um nó que você não consegue mais desatar. De tanto pecado que foi cometido ali. O assassinato de crianças é uma oferenda a Moloque. Isso já era feito na África Antiga, antes de haver o Egito. Antes da civilização egípcia, já era praticado o infanticídio para adorar um deus chamado Moloque. Mas enfim, eu não vou entrar nesse detalhe agora. Então ali numa clínica de aborto há impiedade. Nós precisamos tomar essa terra de volta para estabelecer um cetro de justiça. Esse é o papel do reino de amor de Deus, da graça e da justiça de Deus sendo implantada na terra, para que haja vida em abundância. E Deus vai liberar rios de poder sobre a vida de todos aqueles que, através da sua glória, cubram a terra com a sua presença e com a sua governabilidade. Quando eu estou nesse processo de entender o reino de Deus e de trazer o reino de Deus para a terra, eu vou entrar no nível de viver milagres. Porque o reino de Deus, ele necessita que hajam milagres naturais, que hajam milagres na natureza, na terra, milagres de todos os tipos, cura de pessoas, mudança de mentalidade, milagres financeiros, doações, mudanças familiares, mudanças de relacionamento, mudanças educacionais, vão acontecer de uma forma milagrosa, porque é interesse de Deus que essas coisas aconteçam na terra, assim na terra como é nos céus. E isso vai acontecer quando eu entender que o reino de Deus, o primeiro lugar que ele precisa ocupar é o meu interior. A minha alma, o meu espírito, o meu corpo tem que estar totalmente entregue ao reino de Deus, para então eu, carregando esse reino dentro de mim, chegar nos locais onde eu vou estabelecer governabilidade e derramar esse reino de meu, para que a palavra de Deus possa tocar o coração das pessoas, tá? Então, para que a palavra seja viva e eficaz, vamos lá, Romanos 14, 17. Todo o meu discurso hoje vai ser baseado nessa frase, em duas frases. Essa é de Paulo. Paulo escreveu à igreja de Romanos. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Há uma palavra lá em Mateus, que foi dita por Jesus, que fala praticamente a mesma coisa, só que essa foi dita por Jesus. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tem duas coisinhas interessantes aqui nos dois versos. O primeiro fala de reino e de justiça, e o segundo fala de reino e de justiça. Então hoje, o meu propósito aqui com vocês, se eu conseguir nesse tempo, é que vocês entendam o que é reino e o que é justiça. Na realidade, a explicação que Jesus está dando lá em Mateus 6, no capítulo 6 de Mateus, ele está explicando todo o pacote que está envolvido na salvação. Ou seja, tudo que você recebe quando você reconhece fazer parte do reino de Deus, quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, existe um pacote de benefícios, direitos e deveres que estão descritos lá em Mateus 6. Então ali, se você quiser ler o capítulo inteiro, vai lhe ajudar a entender quais são os benefícios e quais são as obrigações de quem participa do reino de Deus através da sua conversão ao senhorio de Cristo na sua vida, ok? Todas essas coisas estão relacionadas a uma necessidade que todo ser humano tem, que é a necessidade básica de comer e de beber. Todo cidadão, todo ser humano precisa comer e beber e se vestir. Agora é o seguinte, o cidadão celestial, ele participa de um reino celestial. Então ele está debaixo de uma tutela de um rei celestial. E esse rei, anote isso, o rei celestial, ele tem uma obrigação com seus súditos. Todo rei tem uma obrigação com seus súditos. A nossa fé, ela não está alicerçada ou atrelada a uma religião. Isso precisa ficar muito claro para você. Faz tempo que eu estou batendo nisso. A gente tem que ter a capacidade de distinguir a diferença entre religião e reino. Porque o que Jesus veio trazer foi reino. A nossa fé ela não é motivada por uma religião, por um dogma, mas ela é motivada por um reino, por uma cultura de reino. Por isso a gente precisa entender que todo o conceito e todo o fundamento
que embasam o que é ser o reino de Deus. Jesus anuncia um reino, em nenhum momento ele direciona ou aponta para uma religião. Por isso que tem tantos cristãos que têm dificuldade de entender a palavra de Deus, porque ela não se trata de dogmas religiosos. Quando você vai ler a palavra de Deus buscando regras religiosas, preceitos, conceitos, fundamentos para ter uma vida assim, assado, você não vai conseguir alcançar a profundidade da palavra de Deus, porque não é o anúncio de regras, é a chegada de um reino, é o estabelecimento de um reino. E isso tem um enorme impacto na forma como a gente lê e entende a Bíblia. Não é possível desassociar, a gente precisa lembrar disso, eu não consigo desassociar a mensagem do pregador. E eu preciso lembrar que quem anunciava a mensagem nessa época, desses textos aqui, a gente tem Paulo, com as cartas de Paulo, a base do evangelho, tá certo? Só que Paulo era um judeu do mais alto grau, ele era religioso. Então, se você lê os textos dele, apesar dele ter tido um esforço enorme contra a religiosidade, mas você percebe na linguagem dele bases e fundamentos de religiosidade. O apóstolo Pedro também era judeu. E ele tem até uma puxada maior ainda para a religiosidade. O Tiago, irmão de João, irmão de Jesus, que também escreveu o Evangelho de Tiago, se você observar, ele dá uma puxadinha para a religiosidade. Pessoal, isso é tão sério que quando Martinho Lutero foi traduzir a Bíblia do latim para o alemão, ele cogitou a possibilidade de deixar o livro de Tiago de fora. Rapaz, eu não vou botar o livro desse cara de fora, eu vou deixar esse livro aqui do Tiago de fora, porque ele está muito religioso, ele não entendeu a graça, ele é muito religioso. Tiago chega a falar que a religião pura tem preceitos puros e tem procedimentos puros. Ele estava falando de regras. E isso não tem a ver com o reino da graça. Olha só que louco. Jesus era o único, de todos que estavam andando, Jesus era o único que não tinha vínculos religiosos, apesar de ser judeu. Porque ele estava totalmente livre da religião. A religiosidade não tinha nenhuma ligação íntima com ele. Ele tinha uma ligação íntima com o Pai. Ele não tinha uma religiosidade com o Pai, ele não tinha intermediários, ele não tinha eclésia, ele tinha um contato direto com o Pai. Falava o que o Pai falava, fazia o que o Pai fazia, simples assim. Ok? Paulo, Pedro, Tiago, eles tinham as religiosidades, porque eles foram treinados no judaísmo. Jesus, apesar disso, tinha uma caminhada da graça. Certo? Contudo, a grande questão é que, por que a gente se pega nessas questões de religiosidade? É porque existe em nós, já naturalmente, uma inclinação profunda a buscar uma religião. É como se a gente pedisse por isso. E isso começou quando Moisés tirou o povo do Egito, levou na montanha para apresentar Deus para o povo, e o povo disse assim, não, é melhor você representar a gente. Traz lá o que ele quer que a gente vai fazer, e nós vamos fazer. Simples assim. Ou seja, eles pediram uma regra, eles pediram uma religião, eles pediram uma lei. E Moisés cumpriu. E Moisés criou o ministério levítico. O ministério levítico, o sacerdócio da tribo de Levi, ele é o sacerdócio da lei. Esse sacerdócio acabou, ele se extinguiu na cruz. Ele não existe mais. Mas até hoje nós sentimos efeito desse sacerdócio. Buscando regrinhas, buscando leizinhas e deixando a graça de lado. Deixando a nossa filiação a um reinado de lado. Eu não preciso de regras, eu preciso da cultura do rei. E isso afeta muito a forma como a gente vai ler e interpretar a palavra de Deus, enveredando muitas vezes por necessidades religiosas pessoais e complicando o entendimento espiritual da palavra, porque ele barra a espiritualidade. Numa busca, a gente fica tentando tornar a palavra de Deus algo racional. A gente fica buscando compreender a palavra de Deus fora da sua totalidade espiritual. Isso é impossível. Isso pode nos atrapalhar, porque isso barra a nossa mentalidade de entender o reino. A nossa mente cria códigos que vão impedir da gente entender os verdadeiros códigos que estão na palavra de Deus. Essa mentalidade de reino, pessoal, ela é fundamental para entender as propostas de Jesus. É fundamental para entender o que é a implantação do reino de Deus na terra. Tem a ver com reconquistar, tem a ver com repovoar, porque essa terra ela foi perdida, o governo da terra foi entregue para Satanás. Jesus recuperou a chave de governo, mas ele deixou sobre a nossa responsabilidade reabilitar o governo na terra. Não é e nunca foi, nem nunca será
um reino democrático, igualitário, socialista, capitalista. Todos esses sistemas governamentais, eles fazem atrapalhar a nossa compreensão da realeza, da monarquia. A salvação, ela vem pela graça, mas as posições que nós vamos ocupar no reino de Deus, as autoridades, as conquistas, os governos, eles têm a ver com mérito. Lembra da parábola dos talentos? A um ele deu 1 talento, a outro ele deu 2 talentos, a outro ele deu 5 talentos, conforme a sua capacidade. Então, conforme a sua capacidade de exercer governo, é que você vai receber algo de confiança da parte do reino de Deus. Sempre para expandir o reino de Deus na terra, porque a quem tem, mais será dado. O administrador que tinha 5, que multiplicou para 10, ele recebeu ainda mais. E aquele que recebeu só 1 e não fez nada, ele perdeu o que ele tinha. Olha só a palavra. A mentalidade de reino, em sua essência, é uma mentalidade de libertação. É uma mentalidade que nos liberta do reino que nos aprisionou a vida toda. Os nossos apetites, os nossos prazeres, as nossas necessidades. Por isso que ele fala, não é comida nem bebida. As nossas ansiedades, qual roupa eu vou vestir, qual ocupação eu vou ter, qual trabalho eu vou ter. As preocupações do dia a dia, os sentimentos, as nossas emoções, as cadeias mentais que a gente pode carregar. É uma mentalidade que vem para ser instalada no lugar onde havia uma mentalidade escrava. É uma mentalidade nova, instalando em nosso drive, uma mentalidade de pertencimento à realeza. Opa, eu pertenço à realeza celestial. Agora, a grande dificuldade está exatamente a gente não ter essa identidade. A nossa mentalidade, ela não consegue entender a nossa identidade como filho do rei, príncipe do rei na terra, simplesmente porque a gente desconhece como é que funciona o reino. A gente não foi ensinado, cara. A gente sabe sobre democracia, sobre socialismo, sobre ditadura, sobre capitalismo. Se aprofunda muito isso no estudo da história, né, e da geografia dentro do colégio. Mas o reino, a maioria das vezes, ele é dito como algo ruim e limitante. E que graças a Deus que passou. Mas não é. Não é. O reino de Deus é reino, é uma monarquia. Onde existe só um governador, só um rei, o nosso Senhor Deus. Paulo afirma, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. E Jesus, ele reforça, anunciando nas suas próprias palavras, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino e a justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se você ler lá em Mateus 6, antes do 33, ele está falando exatamente da planta, que se veste melhor do que Salomão, do passarinho, que não planta, não colhe, não trabalha, mas é alimentado pelo Senhor. Ele está dizendo o seguinte: ei, eu cuido de vocês. Note bem, o caso do que está se falando aqui é dessa justiça. Quando os ouvintes de Jesus ouviram falar do reino, a primeira coisa que veio na cabeça deles, eles estavam vivendo num governo romano. Eles estavam vivendo num governo. A vida toda do povo hebreu foi debaixo de governo. Eles pediram o rei humano. Deus queria ser o rei deles, mas eles pediram o rei humano. E aí veio todos os reis, cada um mais mazelado do que o outro. Cada um, o melhorzinho foi Salomão, mas todos os reis tiveram problemas. Até Salomão teve problema, porque eram humanos. Então, na cabeça daquele povo, a primeira coisa que eles pensavam, quando Jesus diz essas palavras, era assim: há um reino. Porque na cabeça deles, eles sabiam que um reino, há provisão, há comida, há bebida, há vestimenta. Pois eles viviam nesse sistema de governo, onde um governo cuidava dessas necessidades. Um governo de monarquia, onde o rei tem a obrigação de cuidar dos seus súditos. Pois todo rei lutava para poder conceder aos seus súditos segurança, comida, bebida, vestuário e expansão, para poder garantir o domínio e o governo do seu reinado. E as pessoas que estavam lá debaixo do seu reinado exerciam algum tipo de trabalho, de ocupação, de produção, em alguma área geográfica que era destinada pelo rei. Para garantir a propriedade deles, esse rei cobrava um tributo, como gratidão ao governo e à proteção que ele lhes dava. Só que a gente estuda muito pouco sobre isso. E o pouco que a gente estuda é limitado e é de uma forma pejorativa. Agora, um reino, pessoal, todas as necessidades básicas
são direitos dos súditos. E isso precisa estar na minha mente. O básico é meu direito como cidadão dos céus. O básico para mim na terra é meu direito. E elas provêm de uma obrigação do rei. É obrigação de Deus. Ixi, agora eu consigo até sentir a mentalidade religiosa de vocês dando um bug. É necessário que a gente entenda, no reino que eu faço parte, há uma obrigação de Deus a respeito da minha vida. Ele cuida da minha vida. Não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Não sou eu que preciso correr atrás das coisas. Ele vai fazer com que as coisas corram atrás de mim se eu buscar a sua justiça em primeiro lugar. Eu tenho que entender esse cuidado de Deus. Quem tem as terras é o rei. Quem é o dono da terra, da água, de tudo que tem na terra é o rei. Quem é o dono do ouro e da prata é o rei. O nosso rei Jesus. Todas as coisas foram criadas por ele, para ele, através dele e existem através dele. Tudo é dele, pessoal. E toda vez que o nosso Deus, através da sua sabedoria, resolve expandir o seu reinado na terra, ele conta com a gente. Cada vez que ele amplia as suas posses, a sua terra, o seu domínio, ele vai distribuir o governo dessas novas posses naqueles em quem ele pode confiar, para governar de acordo com a ordem do reino e estabelecer o governo do reino nessas novas áreas que estão sendo ocupadas. Está fazendo sentido para vocês isso, pessoal? Porque o rei precisa de nós para a manutenção do seu reinado aqui na terra. Nos tempos mais antigos, os feudos eles eram distribuídos assim, por generais. O Japão feudal, ele funcionava assim. Quem recebia a terra do shogun era o samurai, que significa, a palavra samurai significa servidor. É tipo um servidor público. Só que nesse caso é o servidor público que tem que dar conta de tudo. Tem que proteger, tem que governar, tem que criar métodos administrativos, tem que armazenar, tem que dar ordem, tem que julgar as pessoas, tem que ajudar as pessoas a estarem bem posicionadas, seguindo as regras, orientando, educando, cuidando da sua proteção, dando mantimento, dando subsídios, dando tudo que for necessário para que essas pessoas cumpram o governo de acordo com a vontade do shogun. Então, não é um servidor público que senta atrás de um birô, né? É um servidor público que arregaça as mansas e vai até para a guerra, se for preciso. E aí ele contribui para o reino. Ele contribui com a parte da produção dele, tanto para alimentar o feudo, como também para garantir o poder daquele reinado econômico. Funciona da mesma forma na maioria das monarquias que ainda existem pelo mundo, Oriente Médio, enfim, Inglaterra. Funciona do mesmo jeito, pessoal. Então, quando Jesus nos avisa para não andarmos ansiosos pelo que comer, o que beber, é porque ele está lembrando, está tentando fazer algo simples, está orientando de uma forma simples para a gente, que todas essas coisas, elas fazem parte da obrigação do rei nos dar. Quem dá é ele, quem cuida disso é ele mesmo, é isso que ele está dizendo. Você não precisa correr atrás. O rei, no nosso caso, muito maior do que qualquer rei humano ou de qualquer rei natural, cuida dos pássaros, das plantas. Quem dirá vai cuidar de nós, ele vai cuidar de nós, trará todas as coisas e cuidará plenamente e perfeitamente de mim em tudo que eu precisar. Ei, querido, mas não pense o homem que duvida em seu coração que pode receber algo de Deus. Se esse tipo de mentalidade não gera fé para que a sua mente acredite nisso, sem a menor sombra de dúvidas, você não vai receber. Então, o que é que impede da gente receber esse cuidado de Deus? Não é a falta de vontade de Deus. Porque ele deixou escrito na palavra dele, com as próprias palavras do filho dele, que ele quer fazer isso por você. Agora você tem que crer absolutamente, sem a menor sombra de dúvidas. Basicamente ele está dizendo, a sua fé mais básica deverá lhe dar ciência que os céus não lhe deixarão faltar essas coisas, pois são responsabilidades desse rei celestial cuidar de todas elas. E o meu dever como rei é cuidar de vocês. Da mesma forma que é meu dever preparar os meus filhos, criar os meus filhos na cultura dos céus, para no futuro servir esse mesmo rei, em todo o tempo, principalmente nos tempos de guerra. Essas famílias que estavam debaixo dos feudos, dos senhores feudais, elas enviavam os filhos para a guerra. Numa monarquia, reis e súditos têm suas especificações e obrigações.
O que de fato Jesus está nos afirmando é que tem coisas em seu reino que são nossos direitos, que são meus direitos. Não estejam ansiosos, porque tudo que é básico, pois o meu Pai está obrigado a fazer por vocês tudo que é básico. E Ele fará. Ele vai fazer. Não tem como, Ele vai fazer. Ele não vai voltar atrás na palavra dele. Como cristão, me preocupar com o básico chega a ser um gasto de energia totalmente sem sentido. Eu estou gastando energia numa coisa que não era para eu gastar energia. Até mesmo, essa semana passada, eu conversando com o meu apóstolo, eu falei para ele assim, Tata, né, como a gente chama ele, eu senti como se eu estivesse ofendendo a Deus com essa preocupação. Sabe qual foi a resposta dele? Se arrependa. Você realmente está ofendendo a Deus. Duvidar do cuidado de Deus é quase um pecado contra o poder e a promessa e o cuidado dele para com a minha vida. Se eu tiver uma mentalidade de reino, de pertencimento a esse reino, eu não vou temer pela minha vida, eu não vou temer pela minha subsistência. Pessoal, quem conseguiu sobreviver na pandemia? Cara, houve essa loucura da pandemia. E nós que estamos aqui, nós sobrevivemos. Quando eu vi tudo fechando, eu tendo que devolver escritório, tendo que botar funcionário de férias, sem ter faturamento, eu digo, meu Deus do céu. E agora? Nós vamos passar fome. Cara, não faltou nada. Não faltou alimento, não faltou presença de Deus, não faltou roupa, não faltou nem trabalho. Porque durante a pandemia surgiram trabalhos na minha casa que a gente podia fazer online, que a gente podia fazer à distância. E eu tive até trabalhos presenciais que eu nem acreditei. Então foi surreal, pessoal, o que aconteceu. Houve um cuidado do papai, o papai veio e cuidou. Davi afirma, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então a gente passou, pessoal. Como é que foi possível passar? Porque Deus cuidou de nós. Não foi o governo da terra, não foi o auxílio bolsa, não sei das quantas. Foi o cuidado de Deus sobre nós. O rei cuida. Ele cuida, ele olha as flores do campo. Não trabalha. Nem se preocupam, e nem Salomão se vestiu igual a elas. Então entenda, se você confiasse de fato a sua vida a Deus, você não teria que se preocupar com roupa boa, com ouro, com prata. Essas coisas simplesmente viriam. As bênçãos correrão atrás de você. Deuteronômio 28:2. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti, vai cair sobre você, e te alcançarão todas essas bênçãos. E aí tem uma sequência de bênçãos lá, que eu aconselho você a ler para saber o que é seu direito. Deus conhece o seu gosto, meu querido. Ele sabe o que você gosta. Ele sabe da excelência. Nós temos no nosso interior a necessidade por excelência, por boas comidas, boas roupas, bons equipamentos, boas viagens. Nós ansiamos por isso no nosso interior. E isso é algo de resquício do nosso ser espiritual que está nos ares, que anseia por excelência nessa terra, que necessita de excelência nessa terra. Então vamos lá, pessoal, continuando. Deus, ele conhece a excelência que está em você, ele sabe o que você precisa. Pessoal, tem gente tentando batalhar por coisas que não precisa batalhar. A gente tem gastado tempo e batalhado em áreas onde Deus já nos deu a vitória. E eu só preciso receber essa vitória pela fé. Simplesmente eu faço parte desse reino e eu preciso, como eu pertenço a esse reino, eu estou debaixo da tutela desse reino, eu preciso receber o alimento, eu preciso receber a provisão desse reino sobre a minha vida. E aí eu vou entrar nas batalhas que ele me direcionar. Aí eu vou ser como o samurai, que estou alimentado pelo reino, mas pronto para entrar na batalha que ele me direcionar no meu coração. E olha, nós nunca vamos entrar em batalhas pelo básico. As batalhas que Deus vai nos propor são batalhas de conquista e são de responsabilidade dele. Porque ele quer avançar, conquistar essa terra e defender o que já foi conquistado. Então, se a batalha é dele, é ele que vai enviar todo o recurso e toda a capacitação necessária. Todas as milícias angelicais que forem necessárias, ele vai enviar. Aleluia. Mas para o básico, ele não precisa enviar, porque ele já enviou a palavra dele. O que falta sou eu crer. A nossa dificuldade, pessoal, está aqui, nos nossos códigos mentais.
Porque a religiosidade inverteu esses códigos. Como é que está o seu código para receber? Você tem, não, eu mereço receber. Ou será que quando você pensa em receber, você lembra daquela passagem bíblica? É melhor dar do que receber. Mas, querido, você só pode dar aquilo que você recebe no reino de Deus. Primeiro você recebe, é Ele que dá semente a quem semeia. E pão para o que come. É Ele que fornece. Jesus falou, não fique ansioso. Essa porção de cuidado, vai ter o dia mal, mas eu vou cuidar do dia mal. Então, se ela não vem, é possível que o meu código mental seja um código de escravo e não de filho, e não de pertencente a esse reino, e não de ter o direito de ser alimentado. Olha, o filho pródigo, pessoal, em determinado momento da vida dele, ele estava disposto a se tornar escravo do pai. Ele disse assim, rapaz, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque o meu pai cuida dos servos dele melhor do que o que eu consigo cuidar de mim aqui fora. O filho pródigo saiu, gastou tudo, e pode ter certeza, ele tentou trabalhar. Você lembra que ele procurou trabalho para poder comer. Então essa é a mentalidade do filho pródigo. Eu preciso trabalhar para botar comida dentro da minha casa. Eu sei que a mente de vocês agora dá um nó, mas você não precisa. O seu trabalho na terra é para que a terra seja santificada através do seu trabalho. É para que a terra receba justiça através do seu trabalho. É para que o governo de Deus, através do seu trabalho, aonde você está, seja implantado. Esse é o propósito do trabalho. Não é fazer a gente sofrer. Isso aí foi lá no Éden, cara. Esse pecado do Éden foi pago na cruz. Então eu não preciso mais carregar isso. O meu trabalho tem que ser prazeroso para implantar o reino de Deus. Seja como psicólogo, seja como verdureiro, seja como médico, seja como dona de casa, seja como tutora infantil, seja como piloto de aeronave. Eu não sei qual é a sua profissão, mas a sua profissão não é para lhe fazer sofrer. Não é para levar o pão para a sua casa, porque o pão para a sua casa está garantido pelo rei. E pela justiça dele, que nós vamos já entender. Mas através do seu trabalho, essa justiça vai ser implantada na terra. Ai, Jesus. Essa condição de servo, ela tem que ser abandonada. Esse cara, o filho pródigo, ele voltou lá para a casa do pai dele, porque ele diz assim, rapaz, é melhor eu ser escravo lá do que eu trabalhar aqui. Nenhum trabalho do mundo vai lhe dar o que se tornar um participante do reino de Deus pode lhe dar para conquistar nessa terra. Por mais próspero, mais longe que você já tenha chegado, se você estiver aliançado ao reino, isso vai se multiplicar abundantemente mais. Aqui a gente se depara com a grande dificuldade presente nas pessoas, porque os seus códigos não aceitam esse cuidado. Você já orou alguma vez, tipo assim, pai, eu estou pronto para receber as tuas obrigações para comigo. Você teria coragem de orar assim? Ei, Deus, tem umas obrigações tuas que eu estou querendo receber aqui, que está faltando. Tem alguma coisa errada. Foi para isso que o pai disse para o filho mais velho. Na situação do filho pródigo, o pai disse para o filho mais velho, ei, macho, traduzindo por cearense, né? Tu é meu filho, tudo que é meu é teu. Tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu possuo está à tua disposição. É um direito seu. Você não usufruiu porque não quis. Na passagem do filho pródigo, não tem só o filho que foi para a rua, passou mal e voltou. Tem o que ficou em casa, na intimidade com o pai, e não teve coragem de usufruir do que o pai deu para ele. É essa mentalidade do filho que ficou em casa, talvez ainda é mais escrava da miséria, mais escrava da lógica humana, do que a do que saiu de casa. Porque o que saiu de casa reconheceu o cuidado de pai e voltou. Usufrua. O problema é que os códigos da religião te fazem julgar que pedir algo para Deus chega a ser imoral. Que receber algo de Deus parece algo imoral. Pois melhor é dar do que receber. Acabamos querendo dar para Deus até a parte que cabe para mim. Ou nós queremos ganhar, eu quero ganhar a minha parte, sem precisar de Deus, ganhar por mim mesmo, pelo meu esforço, para poder dar algo para Deus, como se Deus precisasse de algo. Meu querido, o meu fôlego de vida vem de Deus, nada podeis fazer sem mim. Ou seja, até o meu trabalho, a minha profissão depende da vontade do meu rei. É Ele quem envia os meus clientes. Ou o que quer que seja, é Ele que garante que eu vou receber o meu salário,
e eu vou só devolver para ele um tributo que simboliza o reconhecimento da minha parte, da minha gratidão pela minha parte nesse cuidado, nesse reino. As pessoas que não dão dízimo, pessoal, ou que tem alguma dificuldade nessa área, querendo controlar o próprio dízimo, eu vou decidir para onde é que eu vou dar o meu dízimo, eu não vou dar o dízimo, eu vou ofertar em ações sociais, eu vou dividir o meu dízimo com X, Y, Z, porque eu governo o meu dízimo. Cara, essas pessoas, elas acreditam mais em si mesmas, na autossuficiência, do que em depender de Deus. Elas acreditam mais em si mesmas do que no cuidado de Deus. Elas preferem confiar em si mesmas do que confiar em Deus. Ou seja, elas se julgam mais capazes de cuidar de si mesmas do que Deus cuidar delas. Ou seja, a mentalidade delas de reino é zero. É zero. Ela não tem a menor noção do que é um reino. E elas podem até ter certo sucesso, mas não vão usufruir do melhor. Porque o melhor é para quem está no reino. Entenda que esse tipo de atitude é quase uma rebeldia. É uma ofensa ao monarca. Pois se ele não dá aos seus súditos a parte que é sua responsabilidade, a parte que lhes pertence, ele perde toda a sua glória, ele fica conhecido como um rei ruim. Numa monarquia, todos terão seus feudos, em maior, média ou menor escala, de acordo com a sua capacidade. Dê os talentos de acordo com a sua capacidade. Imagine aí se um rei vai confiar um feudo a mim, e aí eu não vou passar para ele o tributo, os 10%, né, o dízimo. Vocês acham que ele vai me dar outro reinado para eu roubar ele em outro reinado? Agora, se eu sou fiel, ele vai me dar vários outros reinados, porque ele sabe que eu vou garantir a norma do reinado e eu vou contribuir para o governo dele. Não parece lógico isso para vocês, não? Vamos supor que você tem um comércio, você bota uma pessoa no caixa e a pessoa começa a lhe roubar. Você vai deixar ela no caixa? Você não vai, cara. Você pode até ter misericórdia e botar essa pessoa para varrer a loja, para cuidar de outra área que não mexa com valores. Mas você nunca mais vai dar para ela o governo de um caixa. É tão simples isso, é tão fácil de entender no natural. E aí a galera fica retendo o dízimo, fica querendo controlar o dízimo. Meu querido, tenha a mentalidade de reino. Essa mentalidade de querer controlar as coisas, de governar as coisas fora do governo de Deus, por si mesmo, confiando em si mesmo, é uma mentalidade do escravo que acha que vai faltar em algum momento vão botar ele para fora, em algum momento vão degolar a cabeça dele, em algum momento vão tirar o pouquinho que ele tem. Essa é uma mentalidade de escravo, abandone isso. Quando o rei voltava da guerra, pessoal, aliás, detalhe, quando um rei não dá o suficiente para o seu povo, ele perde toda a glória dele, porque os outros reis vão olhar para ele e vão dizer, isso é um rei fuleiragem, não consegue nem cuidar dos súditos dele. E o nosso rei é o rei dos reis. Na Bíblia fala que ele é o rei dos reis. Você acha que ele não nos daria do melhor? Quando o rei volta da guerra, pessoal, ele traz prisioneiros outros reis vencidos para mostrar o seu poder. Assim como o povo se alegrava junto com ele. Mas sabe por que o povo se alegrava? O povo participou da guerra, porque enviou os filhos para a guerra. Então eles tinham direito a receber uma parte do espólio. E aquela terra que foi conquistada não tem mais governo. Então esse rei que volta vitorioso escolhe pessoas de confiança no seu reino e envia para o outro reino que foi conquistado para garantir que lá o reino dele seja estabelecido e expandido. Então você é promovido. Toda vez que você vai para a guerra e você é um general confiável de Deus, ele lhe promove para você governar novas áreas, novos territórios. É assim que funciona. Você é fiel no pouco, Deus vai te colocando sobre o muito. O reino dos céus, Deus nos deu Jesus como seu primogênito, como general e cabeça dos soldados do rei, nós, e nos chamou de igreja dos primogênitos, porque todos quanto receberam como rei e senhor, somos consagrados para servi-lo na batalha, na expansão do reino, e por isso ele nos sustenta. Por isso Jesus fala, não busquem essas coisas, não corram atrás disso, isso já é direito de vocês, peçam crendo sem duvidar em seu coração, como se já tivessem recebido. Ai, Jesus, quando estaríamos deixando de receber, pessoal? Quanto estaríamos deixando de receber? Simplesmente por não nos posicionarmos em fé diante de Deus e dizer, Pai, me dá o que é meu, me dá o que é meu, me dá a minha parte. Cuida de mim, eu confio no teu cuidado. Isso deixa Deus feliz, pessoal. Um rei, ele dá aos súditos o que há de melhor. Tudo no reino de Deus é excelente.
Você lembra da rainha de Sabá que veio conhecer Salomão, e quando ela chegou lá para conhecer Salomão, ela viu toda a sabedoria dele, mas o que impressionou a rainha de Sabá foi quando ela sentou na mesa e havia fartura de toda espécie de comida. Os talheres eram maravilhosos, os pratos eram maravilhosos, as cadeiras eram maravilhosas, os servos eram bem vestidos, os generais eram bem vestidos, havia ordem, havia tudo muito, muito, muito organizado e com muitíssima excelência. E foi isso que impressionou a rainha de Sabá. Uma rainha sendo impressionada por um rei maior do que ela. Pessoal, Jesus é um rei maior do que Salomão. Ele fala: aqui está diante de vocês aquele que é maior do que Salomão. Aquele que é maior do que Salomão não nos colocaria na mesma posição, porque ele também afirmou: ei, vocês vão fazer coisas maiores do que as que eu fiz. Para que a terra, quando olhar para a gente, saiba que nós temos um rei que é superior em tudo, a qualquer outro rei dessa terra, a qualquer outro magnata dessa terra, a qualquer outro governante dessa terra. É para as pessoas olharem para a gente e dizer: uau, como essa pessoa é cuidada debaixo desse governo celestial. É para que ele seja reconhecido. Eu quero é que todos os reis da terra olhem para mim e se surpreendam com a abundância que Deus tem sobre a minha vida. Ai, Fabrício, mas você não vive essa abundância ainda. Mas eu vou viver, porque eu estou revolucionando a minha mente. E eu estou convidando para vocês, em fé, revolucionar a mente de vocês também. Pessoal, eu já ouvi algumas pregações infelizes, dizendo que a gente deve agradecer na falta. De gente que a gente deve ser grato em tudo, né? Aprender a passar na falta é uma coisa boa, aprender a ficar no deserto. Pessoal, isso está sendo interpretado da forma errada. Quando houver alguma situação de falta, eu tenho que continuar amando a Deus e glorificando a Deus, sim. Mas nunca, jamais, em tempo algum, aceitar as armadilhas de Satanás e me conformar com essa situação. Porque é meu direito como filho ser abastecido e alimentado. Para Jesus nunca faltou nada. Para mim e para você também nunca vai faltar nada. E sempre vai haver do melhor. Agora eu preciso é me posicionar. Eu não posso me humilhar mais do que eu já estou sendo humilhado. Eu tenho que me posicionar para acessar os ares e trazer dos ares a revelação de Deus. Eu quero que o mundo saiba que eu não escolho Deus simplesmente por causa de uma salvação. Não. Eu escolho Deus porque Deus carrega o melhor dessa terra, o melhor dessa vida. Ninguém pode superar, nem de longe se igualar ao que o meu rei tem para me oferecer. Me perdoe, mas se você leva uma vida de mendigo, você está desonrando o seu rei. Entre os judeus, pessoal, eu posso falar isso com tranquilidade, mas entre cristãos eu sempre tenho que tomar cuidado, porque tem gente que se ofende com isso. A religião nos ensinou a se ofender com isso, a viver pobreza. Existem ordens religiosas que têm voto de pobreza. Pessoal, isso é uma mentira, isso não é bíblico. Eu vou tentar fazer com que a cabeça de vocês entenda isso a partir da vida de Jesus. Entenda, eu não estou julgando ninguém, tá? Mas eu estou afirmando que não há justiça na miséria. Não faz sentido um rei lhe resgatar do império das trevas, que lhe tornava miserável, para lhe tornar uma pessoa mais miserável ainda. Mas é melhor ser pobre com Deus do que rico no inferno. Meu amigo, Deus nos chamou foi para ser ricos na terra com Ele, em todas as áreas, em todas as coisas, em tudo que você fizer, reinar em glória com Ele na terra. E sempre os generais vão ter porção maior, sempre, porque faz parte da lógica de manutenção do governo. O rei, quando ele avança, ele distribui o governo conquistado para os generais que são da sua confiança. Ele não vai distribuir para qualquer um. Então aquele general que lutou mais, que teve à frente, que batalhou mais, que se esmerou mais na justiça do reino de Deus, ele vai receber mais. Sempre as melhores porções estão para aqueles que guardam as muralhas, que protegem o reino de Deus. Viver ou comer o melhor fruto dessa terra é uma promessa de Deus para os seus filhos. Participantes do seu reino, é para nós. Não viver isso é desonrar o cuidado de Deus. Ninguém segue um fracassado, lembre disso. Você acha que Jesus era um fracassado? Era um pobre, humilde. Pessoal, a religiosidade quer passar para você a ideia como se ele tivesse feito um truque de mágica. Ele mostrou para vocês o presépio e vocês acreditaram que aquilo ali marcou a miséria de Jesus e não mostrou todo o resto que aconteceu ao redor, que eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou mostrar o truque que a religiosidade fez. Eu vou ser aqui o Mr. M da religiosidade. Eu vou mostrar para vocês como é que eles nos enganaram. E por que a nossa mente tem uma dificuldade de aceitar isso? Como é que pode?
E se a minha mente não aceita isso de forma mental, eu nunca vou acessar isso de forma espiritual, porque todas as batalhas, todas as conquistas, elas acontecem em 3 campos: na mente, nos ares celestiais e depois na terra. Então, se eu não conquistar a minha mente com as verdades do reino de Deus, eu nunca vou acessar os ares para exigir a justiça, e eu nunca vou poder trazer essa justiça para a terra. Essa justiça tem que estar viva dentro do reino de Deus em mim, na minha mente, na minha vida. Aí eu consigo exigir essa justiça nos ares, que eu vou já falar o que é essa justiça, e trazer essa justiça para a terra. Fica complicado até de falar de justiça, né? Pois é algo ainda um pouco mais complexo de entender, mas vamos lá. Aqui, pessoal, eu quero que fique claro para vocês as barreiras que foram sendo colocadas como códigos religiosos na nossa mente. Eu sinto até um certo peso nos ares, dessas barreiras, como se elas estivessem sendo erguidas na mente de vocês. Através de N questionamentos e N justificativas que vocês estão formando aí para justificar a vida de derrota que vocês vivem. Correspondendo a um fermento dos fariseus que foi implantado na sinagoga de Satanás. A palavra de Deus diz que há sinagogas de Satanás e que vão ter homens que vão surgir para pregar um evangelho, para confirmar as suas doutrinas e as suas ideias, as suas ideologias. É isso que está acontecendo nas igrejas. E isso vai deixar as pessoas dormentes, adormecidas para os seus direitos legais nas regiões celestiais. Aí, meu querido, elas estão entregues aos cuidados de si mesmos. O código da religião fala de humildade, associando isso à pobreza, mas Jesus não tinha, nem poderia ter uma vida de pobreza. Não tinha como. Vamos lá. Quantas vezes na Bíblia você consegue lembrar de Jesus fazendo uma refeição? Eu me lembro de 7 vezes. No casamento, com o melhor vinho que existia na época. Jesus, inclusive, foi quem levou e forneceu esse vinho. Era um casamento de pessoas ricas. Por quê? Porque uma pessoa pobre não podia celebrar um tamanho daqueles casamentos. Aquele casamento durou 7 dias. Um pobre não teria condições de fazer um casamento daquele. E ele só convidava pessoas da mesma estatura. Não tinha nem perigo dele convidar alguém que fosse de uma estatura econômica melhor do que a dele. Porque nós mesmos temos dificuldade de fazer isso. Naquela época era desonra fazer isso. Então ele só convidou a nata. Jesus estava no meio. Primeiro indicativo de que Jesus tinha alguma riqueza. Na casa de Marta e Maria. Pessoal, Marta e Maria eram empresárias, e Lázaro, né, irmãs de Lázaro. Elas eram donas de uma adega. Detalhe, elas vendiam bebida alcoólica. O negócio delas era venda de bebida alcoólica. E Jesus foi lá fazer uma refeição top com elas. E pode acreditar que não foi de leve. Foi uma super refeição. Aí ele foi na casa do Zaqueu, que era um publicano, cobrador de impostos. Foi na casa do Mateus, também cobrador de impostos. E foi na casa do Simão, que também era cobrador de impostos. E ele gostava dos cobradores de impostos, viu? Foi na casa dos 3. Pessoal, os cobradores de impostos, os publicanos, eram riquíssimos. Pode ter certeza que ele não comeu qualquer coisinha. Ele foi muito bem servido. Então já foram 5. Ele fez uma super multiplicação de pães e peixes, onde houve superabundância. Ninguém pode dizer que ali foi uma refeição pobre. Havia tanto recurso ali que sobrou. Como é que ele pode ser pobre? A multiplicação dos pães. E na Santa Ceia, pessoal, a Santa Ceia foi celebrada no cenáculo. Uma casa que tinha cadeira e mesas. Mesa e cadeiras. Isso era uma casa de alguém de alta nobreza. Porque a pobreza comia era no chão. E aí eles querem convencer a gente de que Jesus era pobre. Como, rapaz? Nenhum desses lugares foi lugar de pobre. Como é que pode? Aí tem outra teologia que deixa a teologia lá do presépio. 3 reis magos foram lá levando presépio. Vocês acham que o rei mago chegou com um negocinho de mirra? Eu trouxe um pouquinho de mirra. Aí o outro trouxe 5 gramas de ouro. Tu acha que foi assim? Pessoal, por que o Herodes não matou os 3 quando eles passaram por lá dizendo que estavam indo atrás da estrela de Belém? Porque eles andavam sob proteção de guardas. Nenhum rei andava sem escolta, meu querido. Não tinha nem perigo de cada um daqueles reis terem pelo menos 100 soldados, dos melhores soldados do seu exército, junto com eles para proteger a vida deles. Vocês acham que 3 reis iam sair sozinhos no deserto? Esses 3 reis deviam ter pelo menos
Cada um deles sem guarda-costas. Então eles não levaram um pouquinho de mirra não, cara. Eles levaram uma caravana. Não chegou só 3 pessoas lá, pelo amor de Deus. Quando Jesus abriu os olhinhos aqui na terra, ele não teve 1 segundo de pobreza. Na hora que ele abriu os olhinhos na terra, já tinha 3 reis servindo ele, das maiores riquezas possíveis. Eu não tenho tempo aqui para explicar isso profundamente para vocês, mas não faz sentido esses 3 reis estarem andando sozinhos, como se fossem 3 pessoas pobres. Não foi assim, pessoal, que aconteceu. A religião enganou a gente. Ela desviou a nossa atenção. Pessoal, quem foi que treinou esses reis? Se você vai estudar na Bíblia, esses caras, os reis magos, eles eram descendentes de magos que foram criados na Babilônia e foram ensinados na Babilônia por um príncipe da tribo de Judá, que se chamava Daniel. Daniel, no reinado de Nabucodonosor e Beltesazar, ele governou sobre todos os magos daquela região. E eu acredito que, como astrólogo e astrônomo, Deus deu a ele a revelação da estrela que ia anunciar o Cordeiro de Deus, e ele passou 400 anos ensinando mordomos a guardar a chegada dessa estrela e a acumular recursos, acumular ouro, acumular preciosidades, para quando esse rei chegar, dar a esse rei uma oferta relevante, que foi acumulada durante 400 anos. Não foram três fuleiragens que chegaram lá, não. Foram 3 caravanas ricamente abastecidas por 400 anos. Agora a religião fez a gente crer que ele nasceu na manjedoura e não tinha nem o que comer, não tinha nem um peito para mamar. Pessoal, isso é uma mentira, pelo amor de Deus. Isso é uma mentira. Quando ele abriu o olhinho, já estava a galera lá. Como é que ele pode ser pobre? Pessoal, Jesus era marceneiro. Vamos lá, vamos. Poxa, Jesus tinha excelência em tudo. Vocês acham que Jesus fazia uma cadeira de qualquer jeito, com baixa qualidade? Pessoal, produtos de alta qualidade são vendidos para nobreza, para a pessoa que pode pagar pela alta qualidade. Não era qualquer coisa que ele fazia. Então, com certeza, o produto dele era comprado pela High Society. Como é que ele podia ser pobre assim? Pessoal, o jumentinho que ele montou, né, o burro, era 0 quilômetro. Ninguém não havia se assentado nem carregado nada. Naquele jumento era 0 quilômetro. Em valores da época, atualizando, um jumento custava 90 mil dólares hoje. Pessoal, é 500 mil reais. Qual é o carro que você compra com 500 mil reais, meu querido? A gente está falando aí de BMW, Mercedes. Como é que ele podia ser pobre, cara? Pessoal, quando ele foi sepultado no túmulo de José de Arimateia, que era um dos principais daquela comunidade. Ele era um dos mais top, mais ricos. A única coisa pobre que houve foi a manjedoura. E a religiosidade fez um truque, mostrou a manjedoura pra gente, enquanto fazia o truque de esconder o resto atrás. E a gente deixou a nossa mentalidade acreditar nisso, que Jesus era pobre, então a gente tem que ser pobre. Não! Poxa, cara. Isso inverteu o nosso padrão de compreensão, pessoal, da Bíblia. Jesus não era pobre, não tinha como ser pobre. Nunca ele poderia ser pobre. Pessoal, não faz sentido. Jesus, ele nunca pretendeu ser pobre. Ele não se mostrou como pobre. Ele não exaltou a pobreza. Ele não produziu pobreza. Quem produz a pobreza é o pai dos pobres, né? A gente sabe quem é. Muito pelo contrário, ele veio para trazer a riqueza do seu reino, para que seja na terra como é no céu. Ele não pretendia ser rico também, mas ele pretendia fazer do seu povo rico, os fazer prosperar e ir bem em tudo que fizeram. Mas ele viveu de acordo com a dignidade de quem ele era, da identidade celestial dele, da identidade real dele. Ele viveu bem. Se Jesus fosse pobre, pessoal, ninguém nunca teria falado sobre ele. Ninguém fala sobre um pobre. Nem ele teria falado numa sinagoga, pois a pobreza no meio do povo de Israel era um símbolo de desprezo de Deus. Na lei do judaísmo, pessoal, até hoje, uma pessoa pobre, ela nunca vai estar autorizada a falar em público, muito menos ler o livro da lei. Isso significa que não tem a menor possibilidade de Jesus ter sido pobre. Porque ele era tão bem sucedido que convidaram ele para honrar ele com a leitura do livro da lei. Pessoal, ele com 30 anos, solteiro, ser convidado para isso, ele só podia ser um cara muito top. Como é que ele podia ser pobre? Eu estou tentando informar isso para vocês, para quebrar esses códigos mentais de pobreza,
de escassez, de miséria, de não merecimento que a religião implantou na sua cabeça. Detalhe, viu? E Jesus ele fala também o seguinte: os pobres sempre tereis convosco. Ou seja, os discípulos também não eram pobres. Vai olhar a vida dos discípulos, cara, eles não eram pobres. Eu não vou entrar nesse negócio agora. Agora, se a sua mente já te sabota, te auto-boicota, ela vai criar meios para você rejeitar as bênçãos de Deus que já estão dispostas para você. O reino não é comida nem bebida, mas é justiça. Ponham a energia em buscar o que é justo. Quando Paulo descreve um guerreiro, ele fala assim: cingindo-vos com a couraça da justiça. Que justiça é essa? Pessoal, a gente vai finalizar já já. Mas aqui é que está a grande chave. Eu deixei o melhor para o final. Todo reino que conquistava outro reino, matava todo mundo. Destruía tudo. Para não ter perigo desse reino se levantar. Quando ele deixava pessoas vivas, ele garantia que a família real desse outro reino ia ser executada. Totalmente. Os homens mais fortes, eles colocavam para ir na frente do exército deles, para ser os primeiros a morrer. Os mais fraquinhos, os mais inteligentes, eles colocavam próximo deles ali, mas debaixo da autoridade de algum mestre deles. Só quem escapou disso foi Daniel, né? Tiveram alguns que escaparam disso pela graça de Deus, mas a maioria ficava como servo de um tutor, de um mentor daquele reinado. Os que eram fracos eram levados de volta para cultivar a terra debaixo da ordem dos membros desse reino que ajudaram na batalha, os novos governantes. Os que eram doentes iam morrer. Os que eram doentes iam morrer. Essa era a lógica de ocupação do reinado. Só que no nosso caso, o reino que está invadindo a terra, o reino dos céus que está invadindo a terra, começou a sua invasão fazendo algo extremamente radical, extremamente revolucionário. Ele deu o filho dele e tornou, o filho dele se tornou justiça por nós. Amém. Pessoal, isso é loucura. Porque a palavra de Deus diz que quando nós estávamos perdidos nas nossas transgressões sobre a tutela do império das trevas, ou seja, no inferno, ele nos amou e nos resgatou para o reino do seu Filho amado. Pessoal, ele não só nos deixou vivos, ele não nos deu só a salvação, ele nos transformou em filhos e nos colocou na mesa para comer junto com o rei, para ser participantes com o rei da justiça conquistada por Jesus. Qual é a justiça que há no inocente pagar pelo pecado de um pecador, de um culpado? Não há. Mas Deus fez com que isso se tornasse justiça, por amor a nós, por amor a mim e por amor a você. Jesus se tornou justiça por mim e por você. Essa é a justiça que eu tenho que buscar. Eu tenho que buscar entender essa justiça em toda a profundidade dela, para que a minha mente seja revolucionada por essa verdade bíblica de que eu sou a justiça de Deus e eu carrego a identidade de Cristo em mim, que o Espírito Santo em mim mudou a minha natureza. Eu não sou mais aquele que andava perdido nas trevas, agora eu sou o filho desse reinado celestial, e como filho desse reinado celestial, carregando essa identidade, eu tenho direitos celestiais, e o rei tem obrigações comigo, para que eu possa, através da ordem dele, estabelecer o seu reinado aqui na terra. Aleluia. Isso precisa mudar aqui, na minha cabeça e na minha mente, em nome de Jesus. Certeza que a refeição que vocês receberam foi digna, foi melhor do que um Outback. Então eu espero honestamente ser surpreendido pelas ofertas de vocês, com gratidão pelo alimento celestial que vocês receberam. Todo final de palavra eu abro para vocês ofertarem, porque é um princípio do reino de Deus. Ofertar em gratidão com aquilo que Deus tem nos dado. Deus deu para vocês a conhecer uma palavra nova hoje, uma palavra que é para revolucionar a mentalidade de vocês. Então sejam gratos, dê tributos. Amém? Aquele que carrega a mensagem.
Tá, amados? Então, quero agradecer mais uma vez a todos, tá certo? Já tem algumas pessoas aqui do grupo que tem entendido o chamado para ser B-Church, né? Para ser igreja conosco, então já estão dizimando nas nossas vidas, né? Como pastores, tá certo? Para que o nosso ministério possa crescer, tá certo? Então, obrigado pelos dízimos, obrigado pelas ofertas, e eu vou orar por vocês. Senhor, eu quero agradecer por cada uma dessas pessoas que recebeu essa palavra. Antes da gente abrir o meeting, antes de eu decidir dar essa palavra, o Senhor sabe o quanto eu me dediquei e o quanto eu me coloquei na tua disposição para que as pessoas certas recebessem esse ensinamento. Hoje não é um culto normal, não é uma pregação, é um ensinamento, para que a mente dessas pessoas possa se abrir para a novidade de vida que existe no reino de Deus e trazer essa novidade de vida para a realidade na terra. Eu te agradeço ricamente pela vida de cada um e peço que essa semente que foi lançada possa encontrar terra fértil e florescer, expandindo o teu reino na terra. Obrigado pelos dízimos e pelas ofertas. Faça com que eles possam prosperar 100 por 1 ou mais com a tua abundante graça. O Senhor é que dá a semente para quem semeia e o pão para quem come. Eu te agradeço por tudo e peço que a semana deles seja ricamente repleta da revelação dessa palavra e que eles possam andar como cidadãos pertencentes ao Rei Celestial nessa terra, em nome de Jesus.